Na nossa série sobre refundação, outro personagem, dentre as famílias tradicionais da política brasileira, é João Campos. João Campos é neto de Miguel Arraes, filho de Eduardo Campos. O Arraes foi um personagem central na história do Brasil, até 64. Depois disso, como governador do Estado. Seu pai foi considerado, como governador do Estado, um grande inovador em termos de gestão. Poderia ter chegado à presidência se não fosse um acidente fatal aí. João, muito obrigado aqui por sua presença aqui nessa série nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, Nazir. Você chegou a conviver com o seu avô? Você chegou a conviver com o seu avô, não? Eu nasci em 93, né? Ele faleceu em 2005. Esse ano, agora no dia 13 de agosto, fez 15 anos do seu falecimento. Eu convivi com ele no âmbito familiar, né? Quando ele faleceu, eu tinha 12 anos, mas lembro bastante no âmbito familiar. Lembro, inclusive, tem uma cena que marca muito. A primeira vez que eu viajei sem os meus pais foi quando ele pediu à minha mãe para levar os bisnetos para conhecer o Crato, que foi a cidade onde ele cresceu. Ele nasceu em Araripe, mas cresceu no Crato. E fui eu, mais minha irmã e meu irmão, mais velhos, nós fomos com ele para o Crato para o aniversário de 80 anos da irmã Almina Arraes dele. E aí a gente pôde conhecer as raízes ali, isso me marcou muito. Na época, minha mãe não podia ir, porque ela estava grávida do meu irmão José. Então, assim, a gente teve uma convivência familiar sempre próxima. Meu pai era muito próximo dele, né? Trabalhava com ele. Então, eu tenho, sim, boas lembranças e memórias. O seu avô tinha aquele tipão secarrão amoroso, né? Exato, ele era um homem de poucas palavras, né? De muitos gestos. Inclusive, tem uma brincadeira, porque ele tinha uma dicção particular, né? Mais diferente. E muita gente dizia, eu não consegui entender Dr. Arraes. Mas aí falavam, sempre que ele queria se fazer entendido, você entendia com toda clareza o que ele queria dizer. Exato. O seu pai chegou aí chegou a morar no exílio quando o seu avô estava exilado, não? Não, veja, o golpe militar foi em 1964. Meu pai nasceu em 65. Arraes já tinha ali, naquele momento, ele tinha 9 filhos. Teve um dos filhos que nasceu no exílio, né, que foi Pedro Arraes, é o mais novo. E minha avó era a filha mulher mais velha, e foi a única que não foi para o exílio, porque ela já havia casado. Ela casou com meu bisavô Arraes, estava preso. Inclusive, ela reivindicou aos militares na época que o pai pudesse participar do casamento dela. E fizeram uma condição eles aceitariam desde que ela casasse na igreja da base aérea. Então, ele veio de avião, entrou na igreja com ela, depois voltou para ser preso. Então, foi a condição que fizeram. E aí, como ela era casada, meu pai nasceu no ano seguinte, né, em agosto de 65. Ele não chegou aí para o exílio e conheceu o avô pela primeira vez quando tinha aproximadamente 10 anos de idade, que ele encontrou, ou foi na Argélia ou foi em Paris, que ele conheceu a Arraes. Então, meu pai nasceu e cresceu conhecendo na própria pele o peso da ditadura e a falta de um regime democrático. Eles tiveram que morar no interior aqui do estado, numa cidade aqui próxima, num sítio, passaram 4 anos lá, depois meu pai veio aqui, voltou para a cidade como criança e viveu sem entender porque a família inteira tinha que morar fora do país, não tinha os avós, e tinha toda uma preocupação de restrição. O próprio nome dele, né, não leva Arraes, porque ele não, enfim, com certeza isso fez diferença na vida dele enquanto adulto, porque ele foi marcado pela ausência da democracia. Talvez isso despertou nele um questionamento tão grande de fortalecimento da democracia, de defesa intransigível da democracia. João, com a equipe do seu pai e do seu avô, também tinha algumas figuras referenciais, o Sérgio Rezende. O Sérgio Rezende, depois você me dá o contato dele, porque o Sérgio Rezende é um ativo nacional. Como é que foi? O seu pai, quando montou a equipe dele de trabalho, ele pegou contemporâneos de tudo aí, mas, digamos, de que maneira que o seu avô transmitia as experiências passadas para ele? Você citou o Sérgio Rezende, que é uma grande figura, um patrimônio brasileiro.
Sérgio, além de uma grande figura com uma capacidade de leitura política importante, ele é um grande pesquisador, um grande físico, fez doutorado há algumas décadas no MIT, é um professor super renomado do Departamento de Física aqui, e foi um grande ministro, um excelente ministro da Ciência e Tecnologia. E Dr. Arraes já tinha esse perfil de poder fazer governos onde ele tinha, eu lembro conversando muito com minha avó, ela sempre destacou isso, que ele era formado em Direito. Ele saiu ainda muito jovem, depois da Grande Seca lá no Ceará, nos anos 30, e veio estudar e fez, aqui no Recife, e fez Direito. Naquele momento, poucos cursos dariam a capacidade de um sustento ali, de ser um arrimo de família, ou ter uma vocação que gerasse renda. Ele fez Direito, mas ele tinha uma vocação intrínseca pela engenharia, pela engenhosidade. Isso era algo que motivava muito ele. Foi assim que ele fez o programa de eletrificação rural, o maior do Brasil, que inspirou o Luz para Todos. O Luz para Todos de Lula, o próprio Lula já tem depoimento dele, que diz que ele foi inspirado no programa Luz que Produz, que foi feito por Arraes num modelo de abastecimento monofásico, né? Você passa só um fio e consegue levar a eletricidade para as casas. Foi assim que ele eletrificou boa parte da zona rural pernambucana, foi pelas mãos dele. Então, ele sempre teve uma vocação de fortalecer a decisão técnica dentro da tomada de decisão e da construção política. E naturalmente, meu pai também herdou isso dele. E eu acho que o grande diferencial que os dois tiveram é que eles enxergaram à frente de seus tempos, mas eles viveram em tempos diferentes, como é o caso nosso hoje. E sempre me perguntam muito isso. E o que eu digo, Nassif, é que a essência ela é a mesma, o objetivo é o mesmo. Qual é o meu principal objetivo na vida pública? Reduzir desigualdade social, porque eu acho que é a maior chaga brasileira e que uma nação pode ter, ela ser desigual. Ela não colocar para um filho de um pobre a mesma oportunidade que ela coloca para um filho de um rico, por exemplo. Então, se você diminui essa distância, você cria uma nação que terá uma capacidade de soberania muito maior. Então, eles enfrentaram a desigualdade social, cada um em seu tempo, com formas eventualmente diferentes, porque um fez política nos anos 70, 80, outro fez nos anos 2000. Agora a gente vai fazer depois de uma pandemia. Então, a forma muda, o objetivo é o mesmo. O seu pai ele chamou muita atenção, quando virou governador, pelo sistema integrado de gestão que ele implementou, utilizando, inclusive, ferramentas tecnológicas para acompanhamento dos principais programas, medição, avaliação. De lá para cá, mudou muito a tecnologia, com redes sociais e tudo. Como que seria, digamos, os princípios deles aplicados na quadra atual tecnológica de gestão e de polarização política também? Excelente, Nassif, sua colocação. Eu disse e repito, eles eram homens de vanguarda, né? Então estavam sempre enxergando mais do que vendo, né? Ali o que estava perto, ele enxergava o que estava distante e trazia para o tempo presente. Naturalmente, a gente vive agora uma transição de um ciclo. Para alguns, e eu acredito nisso, a real virada do século vai se dar agora. Acho que vai ser a grande transformação que a gente vai ter, que vai ser disruptiva no século, é nesse momento. E acredito que a pandemia, que não foi desejada, não foi almejada, nem comemorada por ninguém, ela existe, é um fato. Então, a gente tem que utilizar a força que ela tenta nos derrubar, nós temos que utilizar para derrubar ela e outras chagas que existem. Então, a gente não pode deixar, é uma coisa que me incomoda, que não seja uma pauta nossa do campo progressista, da esquerda, uma pauta de eficiência, por exemplo. Nós devemos construir uma ampla proteção social, mas com um Estado que seja moderno, eficiente, e acredito que meu pai, principalmente, o ex-governador Eduardo Campos, deixou uma missão importante nisso. Ninguém fez mais política social no Estado de Pernambuco do que ele, e ninguém conseguiu ter indicadores de gestão, de qualidade, de eficiência melhor do que ele, porque são passos que podem ser dados de maneira conjunta. E agora, nesse momento, nós temos uma capacidade de dar uma nova virada de chave na capacidade e na eficiência do Estado brasileiro. O Estado jamais tem que ser mínimo, o Estado tem que ser máximo para quem é mínimo, mas o Estado tem que ser eficiente. Eu acho que essa, a minha geração,
dentro do campo da centro-esquerda, de um campo democrático, nós temos que fazer esse debate com muito afinco para não deixar que ele seja, de maneira errada, absolvido por um campo que tem um viés de destruir o Estado, destruir o patrimônio, de destruir a proteção social. Então, isso é um ponto muito central. Em relação à polarização que você colocou, eu acho que o Brasil cometeu um grande erro, e aí as lideranças brasileiras, talvez a política brasileira, ao tentar romper a polarização, quebraram-se as pontes, ergueram muros e não quebraram a polarização. O nosso desafio, e os dois fariam isso com absoluta certeza, tanto Miguel Arraes como Eduardo Campos. Eu falo isso não porque eu falo por eles, de forma nenhuma, mas porque quem conhece a história deles pode saber como imaginar, né? Eu imagino que eles se portariam dessa forma. Eles construiriam pontes e não muros, porque quando Miguel Arraes precisou fazer o Acordo do Campo, em 1962, foi o primeiro acordo trabalhista do campo brasileiro, ele sentou na mesma mesa os donos de usina, os representantes de sindicatos, os trabalhadores da agricultura e o governo, pela primeira vez, sentou forças ditas antagônicas numa mesa e fizeram um acordo mediado por ele. Ele construiu pontes. Então, o Brasil precisa. Como é que chamava? O usineiro, que era o grande parceiro dele, era Cid... Tinha um usineiro que foi o grande parceiro dele nesse período, depois foi carreira nacional também. Era Cid Sampaio. Cid Sampaio. Certamente. Para você um paradoxo que eu nunca entendi direito. O seu pai montou um programa de segurança pública, que eu fui aí conhecer, ele me mostrou. Era fantástico porque identificava, em termos geográficos, aí, os pontos de violência e casava a questão social, escolas, serviços públicos e tudo. Mas quando a gente vê a violência em Recife, não reduziu. Quais são aqueles fatores que não estão sob controle de um programa de governo que impedem esse controle da violência? Mas reduziu muito, Nassif. Aqui a gente teve uma redução muito, muito, muito grande, foi mais de 30%. Foi depois? Então. Não, foi muito grande. A gente foi o único estado que reduziu por 7 anos consecutivos, né, naquela quadra. Entre 2007 a 2014, Pernambuco foi o único estado brasileiro que todos os anos reduziu a curva de criminalidade. Depois teve um aumento, talvez seja isso. Depois que ele saiu, teve um aumento, 2 ou 3 anos difíceis de crescimento, e foi dado uma intensificada no Pacto pela Vida, e foi feita uma redução. E o Pacto pela Vida, que foi o programa responsável por isso, foi inclusive premiado pela ONU, ele tinha um olhar muito multidimensional, né? Então, ele identificava os territórios com um maior mapa de calor de violência, e nesses territórios eram os territórios prioritários para fazer a atuação, e não apenas a concepção de segurança enquanto polícia civil ou militar, não, mas a concepção de violência como um fruto da falta de oportunidade ou da falta de presença de Estado. E aí é que ele fazia, enfim, uma atuação da assistência social, da Secretaria de Juventude, Emprego e Renda, de formação, de qualificação, tinha o chamado governo presente, que ele fazia na área mais difícil, ele levava o governo presente, dava um banho de presença de Estado, de poder público, de oportunidade, e com isso ele foi revertendo várias áreas, e com fortalecimento também das polícias, da capacidade investigativa, de elucidação de inquérito, da bonificação. Aí, todo o modelo de gestão dele era completo em todas as áreas. Ele previa sempre a definição de metas, de indicadores, ele monitorava pessoalmente com muita intensidade e tudo bonificava. Então, o policial ganhava o 13º e 14º salário, assim como o professor. Então, eu acho que ele conseguiu, tem inclusive um trecho do livro do professor Vicente Falcone, que ele relata que o político que ele conheceu, que de maneira mais maestral conseguiu juntar a capacidade política com a capacidade de gestão que ele conheceu, foi o ex-governador Eduardo Campos, né? E ele relata isso no seu livro, porque não basta você ter a capacidade de gestão e não ter a política, nem a política e não ter de gestão. Ele tinha as duas muito elevadas. Talvez esse tenha sido o grande diferencial. Eu queria ver um ponto que é relevante hoje em dia, quando se fala
na ação política. Nós temos alguns movimentos sociais hoje que desenvolveram tecnologias sociais esplendorosas, que é MST, MTST, que pegam populações totalmente desorganizadas, organizam, pegam propriedades improdutivas, conseguem produzir, inserir no mercado essa produção. Como é que você encara as parcerias setor público e setor civil, tanto movimentos sociais quanto ONGs? Você pode repetir só como é que eu encaro? Cortou a pergunta. Não, eu digo o seguinte, nos últimos anos, alguns movimentos sociais e algumas ONGs também desenvolveram tecnologias sociais da maior relevância. Eu trouxe aqui outro dia o Stedley do MST, o Boulos do MTST, e eles conseguiram trazer soluções para agricultores sem terra, para moradores, para população de cidades sem estar inserido, sem ter casa e sem ter profissão, e criar uma tecnologia social relevante. E como que você vê eventuais parcerias entre o setor público, como o setor público pode alavancar, digamos, esses movimentos que vêm da sociedade, tanto movimentos sociais quanto ONGs? Tem que ser um papel de protagonismo ou papel de estimular essas iniciativas? Eu acho que a gente toca num ponto central da própria falha institucional que o Brasil tem hoje. A gente tem uma grande distância entre os representantes e os representados. E essa distância passa por uma não visualização do papel que cada um deveria ter. Então, eu acho que os representados não se sentem representados pelos representantes. E isso cria uma fragilidade institucional em que as pessoas passam a não ter legitimidade. Isso, quando você vê uma falta de legitimidade, você começa a não crer, a não acreditar, a não incentivar, a questionar, a querer derrubar. Então, você diagnostica um problema e não entrega a solução. Acredito que o momento é de reconexão. A gente precisa reorganizar as instituições e a relação delas com a sociedade. E os movimentos sociais têm muito a nos ensinar e muito a colaborar com isso. Então, quando a gente vê o que funciona no Brasil, porque às vezes o Brasil fica atrás de inventar a roda, ou as instituições atrás de inventar a roda, quando a roda já existe. A gente só precisa trazer a roda e colocar no nosso carro. Então, o que a gente vê de movimentos como esse, do MST, do MTST, que tem uma capacidade de liga, de diálogo, de construção, de unidade, de botar as pessoas em torno de um objetivo e caminhar harmonicamente, é um pouco o que falta as instituições fazerem. Então, a contribuição que eu imagino é que deve haver um maior diálogo e precisa ser replicado por parte das instituições e das pessoas que representam, seja um prefeito, um governador, para dar o exemplo, ou um próprio deputado, retribuir em seus espaços de poder, que seria, no caso, numa prefeitura, no governo estadual, num mandato, mecanismos que fortaleçam a participação popular. Fazendo isso, é o caminho para a gente resolver essa crise institucional que o Brasil vive e de poder arejar, botar oxigênio na política. Fazendo isso, a gente vai estar aproximando as pessoas e a gente vai estar melhorando a qualidade. Política é feita de pessoas. Para a gente melhorar a qualidade dela, a gente tem que colocar mais pessoas dando oportunidade e construir a política junto com os ditos políticos, né? João, a gente viu nos últimos anos, você tem todo um quadro político que vem aí com a redemocratização, partidos políticos, depois você tem, a partir dos anos 2010, uma consolidação de lideranças de esquerda também. Às vezes eu sinto de fora assim, que há uma enorme dificuldade para quadros novos conseguirem ganhar espaço. Como é que você vê essa mudança geracional e onde que você situa as maiores dificuldades para o grande pacto nacional que se faz necessário? Primeiro, eu acredito que, assim como as instituições brasileiras elas passam por um momento difícil, eu acho que os partidos brasileiros, eles também, como tudo na vida, quando você faz um projeto de maior longo prazo, no meio do caminho, algumas coisas têm que ser revistas. Eu acho que, de maneira muito franca, eu acho que os partidos cumpriram importantes papéis na redemocratização do país, na participação popular, mas hoje, por exemplo, eu acho que faz falta
E aqui eu falo, não é uma crítica a um outro partido, é de maneira geral. Eu acho que se eu me colocar como um jovem de 26 anos que não tivesse uma filiação partidária, que morasse num centro urbano ou numa zona rural e desejasse fazer parte da política, você encontrar a porta de entrada de um partido é difícil. Então, eu acho que os partidos têm que, talvez, melhorar essa porta de entrada e, a partir dela, melhorar a produção, a formação dos seus quadros, dos seus programas. E isso daí, para se construir isso, eu acredito muito que o primeiro passo é a redução do número de partidos. Nós criamos uma lógica de legislação eleitoral que cria uma fragmentação excessiva, e essa fragmentação não representa uma matriz ideológica diferente necessariamente. Então, a redução do número de partidos, eu acho que automaticamente vai forçar com que os partidos construam esses mecanismos de aproximação, de reestruturação. Acho que isso é um caminho, por exemplo. Para ser muito sincero, eu não vejo, por muitas vezes, a política como um ambiente que sabe acolher a renovação. Mas isso acontece em muitos... A política não é um privilégio da política ter isso. Isso acontece em diversos segmentos. Eu sou, por exemplo, engenheiro civil. A indústria da construção civil, ela, historicamente, é muito avessa a grandes renovações e transformações. Então, eu acho que esse processo não é apenas da política, mas isso vai se dar com o tempo, vai se dar. Ou se tem compreensão dos fatos e se moderniza, assim, faz a leitura e a transformação para aplicá-los, ou vem uma força por fora e faz o que o partido não fez, por exemplo. Tem, hoje, na minha opinião, a mais importante experiência federativa aí dos últimos tempos no Brasil é esse consórcio do Nordeste. Como que você analisa o ponto atual do consórcio do Nordeste e o que você vê pela frente de aprimoramento e de consolidação desse modelo? Eu sou muito otimista com o modelo de consórcios. Eu já vi aqui modelos bem-sucedidos entre municípios de regiões. No caso do meu estado, sei que tem outros modelos que funcionam bem. E acredito que o fortalecimento deve ser feito, porque você tem desafios que não são apenas de um estado, são desafios que uma região enfrenta. Então, se você organiza decisões para serem tomadas por aquele conjunto, é como aquela metáfora de um graveto. Um graveto só você quebra, bota 2 fica mais difícil, 3 mais difícil. Quando você bota um número maior de gravetos, você não quebra. Então, se os estados se juntam para encontrar os pontos que convergem, as necessidades que são semelhantes, você consegue tomar decisões com muito mais economicidade, com muito mais eficiência, com muito mais capacidade, ou que dê um volume suficiente para resolver aquele problema. Eu acho que é um modelo formidável e um modelo que deve ser replicado e deve ser fortalecido. Bom, o Pernambuco tem uma tradição de política meio belicista aqui. Tem alguns políticos que surgiram aí ao longo dos anos aí com espírito bélico muito acentuado, Jabas e outros que foram grandes negociadores também, em todos os campos políticos. Como está hoje em dia a disputa política em Pernambuco, entre esses campos diversos? Veja, eu considero que historicamente a gente sempre teve o Pernambuco é um estado muito politizado, na minha leitura. Comparam muito também com o Rio Grande do Sul, que a gente tem muitas particularidades de ser muito patriota, muito valorizador da terra, e acredito que Pernambuco exporta quadros políticos importantes aí para o Brasil. O perfil não sei se é uma particularidade aqui também, mas acredito que em quase toda disputa sempre tem aqueles os mais moderados, os mais populistas, outros mais populares, os mais agressivos, e a cada tempo alguma figura pode se encaixar dentro dessas prateleiras, né? Hoje a gente tem, eu diria que tem um perfil parecido com o que tinha lá atrás também. Tem quadros que compõem todas as esferas de estereótipos políticos. Uma última questão, João. O Brasil é um país machista, o Nordeste tem uma tradição machista também. No entanto, nessa questão política, um personagem que sempre ficou
em segundo plano, mas que a gente sabia que tem uma força política muito grande aí, é a sua mãe. Qual a relevância dela como um apoio essencial para o seu pai e na sua formação? Veja, minha mãe é uma pessoa muito especial e que ela construiu a vida dela desde... Ela começou a morar com meu pai com os 13 anos, meu pai com 15. Então, a vida toda deles foram eles juntos. E como eu digo, lá em casa todo mundo gosta de política. A gente que eu cresci na Nacife. Eu tinha, enfim, recém-nascido ou com 5, 10 anos de idade. Meu pai, quem conviveu com ele sabe, era a pessoa mais intensa que eu já conheci na minha vida. E ele, literalmente, a atividade profissional e o lazer, o hobby dele era política. Então, a gente cresceu vendo isso. E minha mãe tem uma capacidade muito grande de leitura política, ela gosta. Agora, ela construiu, meu pai construiu a vida dele, eu acho que eles eram muito complementares, eram muito, o perfil individual era muito complementar. Meu pai sempre muito aguerrido, minha mãe mais serena, então era muito, muito complementar e construíram isso junto. E o aprendizado que eu tive em minha vida deve-se à minha mãe e ao meu pai. Eu acho que a gente, na política, na verdade, eu entendo como um momento onde você pode expor quem você é. Eu não gosto da ideia de você transformar, você ser uma pessoa e tentar ser um personagem político. Isso daí, você ter duas caras ou duas formas diferentes de fazer. Então, eu vejo que eu devo ser na política que eu sou na minha vida. Então, eu espelho o que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Isso é natural. Agora, ela tem uma força de construção e uma leitura grande, mas muitas vezes as pessoas exageram, acham que a participação dela é muito maior do que de fato é, para ser bem sincero, mas principalmente com meu pai, ela tinha uma relação muito próxima e ela talvez seja uma das pessoas que tem uma maior capacidade de leitura, de diagnóstico que eu já vi em minha vida. Ela tem uma capacidade extraordinária. João, vocês têm uma família grande e as próximas eleições ameaçam colocar em campos opostos você e a sua prima, que eu já entrevistei aqui também. Como é que se dão essas disputas no campo familiar? Dá para preservar as relações familiares, política à parte? Veja, Nassi, primeiro que eu faço a leitura de que a eleição não é a disputa, a eventual disputa nas eleições municipais desse ano, por exemplo, não é uma disputa familiar. É uma disputa entre partidos diferentes, entre coligações diferentes, que são, enfim, homologadas por interesses não individuais, mas interesses de um grupo, de um coletivo. Então, não faço essa leitura de que é uma disputa familiar jamais. É uma disputa como qualquer adversário é qualquer adversário, independente de qual sobrenome venha a ter. Então, isto é um ponto e que eu tenho muita clareza. A Frente Popular do Recife, aqui, a qual a gente faz parte, e o PSB deve liderar nessas eleições, vai ser uma frente muito ampla, talvez a mais ampla da história da cidade, que, mais uma vez, eu acredito que as soluções que o Brasil precisa, e que as cidades vão precisar nesse momento, vai passar por uma capacidade de construção de pontes e de construir soluções, o que eu jamais negociarei aquilo que eu acredito ou colocarei dentro de uma prateleira a minha convicção, jamais. Agora, as pessoas precisam de solução. A vida de todo mundo está mais difícil, vai ficar mais difícil, e a solução, não acredito que ela se constrói num sectarismo, num conflito. Acho que ela passa por uma compreensão de unidade de força. Foi assim que eu vi Eduardo Campos construir o que ele construiu em Pernambuco. Quando o Pernambuco crescia 11%, 12% por ano do PIB, ele tinha 90% de aprovação, ele pacificou a política. Ele não botava a política para tirar a energia dele. Ele usava a energia da política para transformar a vida de quem precisa. Então, essa foi a escola a qual eu cresci e aprendi. João, muito obrigado aqui por sua entrevista, aqui para a série Refundação aí, e viva o Nordeste! Muito obrigado, Nassif. Viva o Nordeste. Eu acho que se o Nordeste, com todo respeito ao Brasil, se o Nordeste fosse independente do Brasil, a gente podia ter tomado decisões que o Brasil hoje estava em outro prumo. Mas, aqui em casa nós já decidimos, se vocês resolverem se separar do Brasil, a gente vai para o Nordeste. Mas obrigado, Nassif, pela oportunidade, obrigado também pelo
por importante trabalho e atividade que você desempenha. E eu sempre gosto de, no final de uma oportunidade como essa, de poder parabenizar o papel da imprensa e da comunicação. A soberania de um país passa por alguns pilares, está o conhecimento, tem alguns outros, mas está também o da liberdade de imprensa, que tem sido covardemente atacada por esse governo federal, tem sido covardemente atacada por quem pleiteia pela ausência da democracia. Então, viva a nossa imprensa, a comunicação, e obrigado pela oportunidade, Nassif. Um grande abraço aí.